Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Conforme acertado, né? Inclusive divulgado lá pela nossa representante, a Laila, estamos fazendo aqui uma revisão de todos os temas que vão serem cobrados na segunda avaliação no próximo dia 13. É claro que eu deixei duas temáticas que eu vou precisar dela para dar continuidade ao término do conteúdo programático de fora, porque é o caso da exceção como modalidade de defesa e o caso da revelia e da confissão. A preclusão nós já falamos. Bom, o primeiro tema é o conceito. Esse é o mais simples possível. É a resposta do réu. Quem é o réu, entre aspas? É aquele que está no polo passivo. Mas ele pode estar com o nome de réu, pode estar com o nome de litisconsorte, ele pode estar com o nome de terceiro interessado, né? Ele pode estar com o nome que geralmente ocorre com a OAB quando ela tem interesse no processo, chama-se amicus curiae, amigos da causa, né? Não, eu vou entrar nesse processo, eu não vou me manifestar, eu apenas quero ver o resultado, tá? Isso é previsível. Bom, nesse caminhar, a gente tem que observar o seguinte: o conceito de defesa, de contestação, de defesa escrita, o nome mais comum é lógico, né? Quando nós lemos o artigo 335, lá está escrito da contestação. Mas se você vai colocar lá defesa escrita, né? É como ou então simplesmente defesa, isso não vai alterar, né? Você vai efetivamente vai deixar em tese de responder à ação que lhe foi proposta. O que nós devemos levar em consideração é que o réu é aquele primeiro que o autor nomina como responsável. Os demais, eles são litisconsortes ou denunciados ou terceiros interessados, tá? Então não tem aquela história de réu 1, réu 2, não. Vem mover a apresentação contra a empresa ABC Limitada, né, como ré principal e na qualidade de litisconsorte da empresa XTV ME, tá? Então o juiz é que vai dizer depois quem é que vai ser responsável. Então ele vai dizer o seguinte: o réu é responsável pelo pagamento dos danos causados, ou então exclui-se o réu e fica o litisconsorte. Então são nomenclaturas diferentes. Mas o que nos interessa aqui é o conceito que já foi dado. Bom, lembrando que o primeiro procedimento do julgador, considerando lá o artigo 331, é tentar conciliar o processo, como um todo, né? Quando o processo pode ser conciliado, quando há a transigência, ou seja, as partes podem fazer acordo, o juiz marca a audiência. Se não houver acordo, aí ele vai abrir o prazo para que o réu ou aqueles que estão no polo passivo, né, para a gente não estar sendo redundante, eles terão um prazo, e esse prazo são 15 dias, tá, para apresentar defesa. O mesmo artigo 335, que levanta o conceito de contestação, ele estabelece o prazo de 15 dias. Só para lembrar vocês, eu falei isso quando eu falei de petição inicial, que foi a temática toda integral da nossa primeira avaliação. Os prazos em toda a seara jurídica são contados em dias úteis, ou seja, 15 dias úteis. Isso está no artigo 219 do CPC, ok? Bom, mas vem uma situação interessante. Quais são as matérias que o réu ou todos aqueles que estão figurando no polo passivo, eles podem levantar antes de enfrentar o mérito? Essas hipóteses estão lá no artigo 336 e 337, incisos 1 a 13º do Código de Processo Civil. Nós discutimos um por um em sala de aula. Quem esteve presente, né, e que me conheceu na primeira avaliação, né, sabe do que eu falei, né? Eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, a gente chamou isso de preliminares. Então eu posso citar o quê? Um dos mais utilizados, a inépcia. O que é a inépcia? A inépcia é um
um defeito que a petição inicial traz, tá? E o réu vai questionar o juiz de que aquele procedimento utilizado pelo autor não é o correto. Por exemplo, lá no artigo 330, ele fala que a petição é inepta quando lhe faltar a causa de pedir ou o pedido. Por exemplo, você narra o fato, não é? Vamos criar uma situação. Narra o fato que comprou um equipamento e o equipamento deu problema logo em seguida. E você efetivamente precisou mandar para o conserto e foi para o conserto e o equipamento não se resolveu o problema. E aí você narra o fato, né? Diz que teve um prejuízo de R$300, um exemplo, sei lá, R$500, mas não faz o pedido. Então tem a causa de pedir, mas não tem o pedido. Na mesma esteira, no mesmo caminhar, você não narra o fato e faz o pedido. Aí não sei qual é o pior, né? Talvez, se você narrar o fato, indicar o direito, né? Falar de quanto ganhou, quanto deixou, quanto foi obrigado a pagar para recuperar aquele bem, você não tem tanta dificuldade para fazer o pedido, né? Porque você disse, eu comprei uma furadeira, deu problema, foi para assistência, voltou, e a empresa não quis trocar, etc. Eu gastei R$500. Então qual é o pedido? Pagamento, né? Da indenização do valor ou troca da furadeira, mais uma indenização de R$2.000 por danos, etc. Né? Tá? Agora, você não narrar nada, aí é um absurdo, né? Não narrar nada e pedir pagamento da indenização por tal prejuízo que sofreu em um bem tal, que nem está listado lá. Ou então, você dizer que a furadeira era o bem que sofreu o prejuízo e você requerer o pagamento de uma banheira jacuzzi ou um ofurô. Não existe, né? É ilógico, né? Um pedido também, é outra hipótese da inépcia, um pedido que não leva a lógica à conclusão, não é? Você narra um fato, diz que gastou, estou pegando o mesmo exemplo, gastou R$10.000 e aí faz um pedido de 100 mil. Meu amigo, você não disse que gastou 10 mil, agora está pedindo 100 mil. Pagamento da indenização, e não fala nem danos. Tá? Isso é ilógico. Ok? É claro que se o réu levantar essa hipótese, não é? O juiz vai apreciar na sentença. Agora, se o próprio juiz reconhecer que a petição inicial não preenche esses requisitos, que o que está sendo narrado na petição inicial efetivamente não está levando à lógica, ele manda a parte, está lá no artigo 320 e 321, manda o autor da demanda, ou os autores, emendar a inicial. E o juiz tem que dar o despacho circunstanciado, né? Ele tem que explicar. Olha, o pedido que foi feito não conduz a uma lógica. Se diz uma coisa na narrativa do fato e no pedido se faz outra coisa. Ou então esse pedido é ilógico. Ele não pode ser considerado como um pedido exequível, apreciável, né? O senhor disse que a jante do seu carro, né, quebrou no meio porque o senhor caiu num buraco ou numa obra ou coisa parecida e está cobrando, por exemplo, a porta do lado direito. Não existe, né? É ilógico. Então isso é uma das hipóteses que se pode levantar como preliminar. Está lá no artigo 337, não é? Bom, nesse caminhar a gente pode ter outros, por exemplo, incapacidade da parte, né? É um menor que está entrando em juízo sem a representação da mãe, do pai. Como é que um menor pode ir a juízo se ele não tem capacidade civil para alistar? Porque nós sabemos, eu vou repetir, até 16 representado, de 16 a 18 assistido. A partir daí, né, vai sozinho. Aí o menor tem 17 anos. Aí vai a juízo sem um representante legal.
Porque se não tiver representante legal, o Ministério Público fará, às vezes, de representante. Vai acompanhá-lo no processo, né? Para garantir a lisura do pleito e evitar a nulidade. Condição da ação. Bom, toda ação tem que ter um valor, né? Tem que ter um valor. É claro que algumas hipóteses previstas no artigo 337, que fala das preliminares, elas podem ser relativas. Mas você esqueceu de dar o valor da causa, o que não deve acontecer. O juiz pode mandar na hora da audiência o seguinte: doutor, a empresa está levantando aqui uma inépcia da petição inicial porque o senhor não apresentou o valor da causa e isso é uma condição da ação ou um pressuposto da ação. São coisas muito parecidas, né? Muito parecidas. Embora pressuposto presuma o que? Legitimidade, capacidade, né? Interesse, é como se fosse um recurso. E condições de ação são aquelas previstas no artigo 219, inciso 1 a 7 do Código de Processo Civil. Então o senhor não deu o valor da causa, mas isso não é uma nulidade absoluta, não é? Incapacidade é, ilegitimidade é, não é? Então, nesse caso, o juiz pode dizer na própria audiência: doutor, deu valor à causa, ou então a um pedido tal que o senhor não fez? Não liquidou o pedido, já que é único? Tá, doutor, 10 mil reais, pronto, está suprida a necessidade, né? Ok? Enfim, nós já vimos, né? Vocês já viram, eu acho, as nulidades, né? E não é motivo, não é temática nossa, mas nós temos a nulidade relativa e a nulidade absoluta, né? Eu não vou cobrar isso, estou apenas fazendo um desenho jurídico. A nulidade relativa, ela ocorre quando você pode suprir a falta ou repetir o ato. Por exemplo, não deu o valor da causa, né? Você vai suprir o ato, né? Vai dar o valor da causa, 10 mil. E aí automaticamente você afasta a nulidade, porque ela é relativa. Se ela é relativa, ela tem um espaço para ser consertada, né? Suprir a falta e repete o auto. Bom, não tem valor da causa, 10 mil, repetiu o auto, o ato. Pronto, doutor advogado do réu, tá aí o valor da causa. Se você quiser impugnar, o senhor impugna, etc. Litispendência, né? Quando se faz duas ações iguais, absolutamente iguais, tem que ser iguais. Não interessa que o advogado seja outro, mas tem que ter o mesmo autor, o mesmo réu ou o conjunto de réus, os pedidos serem os mesmos e distribuídos pode ser distribuído até para a mesma vara, né? Tá? Pode acontecer até pelo sistema de distribuição por selo eletrônico, né? Então pode acontecer. Então, uma das ações, né? Aqui entrou primeiro, você protocolou a ação hoje, às 10 horas. E por qualquer motivo, né? Você protocolou a mesma ação sem querer, se ele é um estagiário do seu escritório, um advogado, protocolou a mesma ação às 11 horas. Quem vai prevalecer, se elas forem iguais, quem vai prevalecer é a ação que entrou primeiro, a que foi protocolizada às 10 horas. A outra será arquivada porque são ações iguais. A gente chama isso de juízo prevento, prevento vem primeiro, né? Prevenção é um ato inicial, né? Está prevendo o início da ação. Coisa julgada. Alguém fez um acordo, entrou com um autor, moveu uma ação contra o réu, lógico, e aí fez um acordo, o réu pagou, e quando menos espera, aí o acordo, ele transita em julgado quando ele é pago. Tanto que depois que foi feito o acordo, não cabe nem recurso, só cabe uma ação chamada ação rescisória, que a gente vai ver futuramente, quem sabe, né? Bom, aí aparece uma nova ação igual a outra, cobrando, ou então até diferente, cobrando mais, mas cobrando o mesmo fato. Aí o juiz, aí o réu vai dizer: tem coisa julgada aqui,
Ele entrou com esse mesmo pedido, com o valor de 5 mil, nós fizemos um acordo, pagamos os 5 mil, está aqui as guias, ele recebeu, está entrando com a mesma ação, só que agora cobrando 10 mil ou cobrando o mesmo valor. Coisa julgada, né? Coisa julgada material e formal. Ou seja, o juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Todas as matérias elencadas, vocês deveriam ter anotado isso, alguém deve ter anotado. Todas as matérias elencadas no artigo 337, incisos 1 a 13º, serão, se acolhidas, o juiz julgará o processo sem apreciar o mérito, sem resolução do mérito. Isso está no artigo 485 do CPC, tá? Então ele acolhe e extingue o processo. Se a parte quiser recorrer, aí é outra conversa, né? Tá? Então essas são algumas ações que, se você der uma lida, né, você vai encontrar uma infinidade de hipóteses, né? Essas são as mais famosas, né? Conexão, né? Você entrou com duas ações que não são litispendentes, né? Não há litispendente, porque a litispendência tem que ser iguais, mas uma é mais ampla do que a outra, aí você faz a conexão. Ó, essa ação, eu entrei com uma ação aqui de danos, tá? Ou de produção de prova antecipada. Produção de prova antecipada é quando você precisa, a audiência está marcada para dezembro, mas aí você precisa produzir uma prova testemunhal, porque a testemunha vai se operar ou vai viajar, etc. Você antecipa. Só que você tem um processo que depende dessa produção. Aí o juiz manda fazer a conexão, ou seja, juntar os processos. Isso não é continência. Continência é outra coisa. Não é isso aqui, viu? Pelo amor de Jesus Cristo. Então, a continência é outro espaço, né? A gente vai falar quando eu falar também de revelia e de confissão. Ok? Então a gente tem uma série de hipóteses que podem ser tratadas nesse espaço, não é? A ilegitimidade também, né? Você não é parente do autor. Vamos dizer que ele sofreu um acidente e morreu. Aí você vai entrar com ação contra uma empresa de ônibus que o atropelou, vamos pensar assim. Mas você não na linha sucessória você não está lá, entendeu? Nem na tutoria, você não é tutor dele, nem curador, nem coisa parecida. Aí você move uma ação em nome de terceiro, sem ter nenhum parentesco. Então você é a parte ilegítima. Isso é outra hipótese que extingue o processo sem resolução do mérito. Ok? Enfim. Caminha-se na direção, então, das alegações que podem ser feitas como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isso está no artigo 350, eu até falei sobre isso. Quer dizer, aliás, tudo que eu estou falando aqui eu falei em sala de aula, viu? Tá? Você só não escutou se você não estava lá, né? E muita gente não está lá. Eu não sei nem como é que está fazendo esse curso. Às vezes eu me preocupo, porque eu sou muito cuidadoso com as pessoas que fazem o curso de Direito e qualquer outro curso, né? Que você seja feliz. Mas tem gente que só vem fazer a prova e olhe lá, nem a prova faz direito. É uma pena. Toda vez que eu estou dando aula assim, eu deixo um conselho, porque isso vai repercutir, vocês vão ver. A pior dor não é a da traição, não é a da inveja, entendeu? É o arrependimento, porque o arrependimento ele traz com ele, tá? Os erros que você cometeu. Aí você está arrependido porque você foi invejoso, está arrependido porque você perdeu parte do seu tempo, você está arrependido porque você foi arrogante, você está arrependido porque você não perdoou ninguém, você foi o que? Não teve benevolência, você odiou e por aí vai. Aí o arrependimento vem com uma invirtude, né? Mas cada um faz o que quer, né? E eu não vim aqui para dar conselho às pessoas que já são maiores e vacinadas, como se diz no interior. Mas vamos lá. Se a gente lê o teor do artigo 350, ele diz o seguinte:
Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o juiz vai ouvir o autor sobre isso. Vamos lá, vamos lembrar o que é fato impeditivo. Por exemplo, você vê que o artigo 350 e o artigo 3732 diz o seguinte, que cabe ao autor, o inciso 1º do artigo 373 diz, cabe ao autor, o ônus da prova cabe, aí, inciso 1º do artigo 373 do CPC, ao autor quanto fato impeditivo ou quanto fato constitutivo do seu direito. Então ele vai ter que reunir provas. Não, ó, por exemplo, se for a viúva, né, ou o viúvo, ou o pai ou a mãe, o ônibus de determinada empresa atropelou meu filho, etc. Está aqui o motorista vinha em alta velocidade, está aqui o boletim, da perícia do Detran, né? Enfim, e eu perdi uma criança, etc. Então, isso é fato constitutivo. Quando o réu vem se defender, ele pode utilizar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Impeditivo, hipótese, artigo 373.2, que diz, ao réu cabe alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Nome impeditivo. Aí a tese do réu é o seguinte, há impedimento para deferir um pagamento da indenização pela morte do filho do autor, tá? Porque ele é padastro, ele não tem a tutoria daquela criança. Quem deveria entrar, não é? Tá? Seria a mãe, mas quem entrou com a ação foi o pai, o padastro, não é? E o padastro não tem capacidade para registrar a criança, né? Entendeu? Agora, se ele tiver a tutoria, o pai legítimo der a tutoria, para ele criar, ele pode representar o menor, nesse caso, né? Esse é um fato impeditivo, tá? O fato modificativo, o acidente ocorreu na comarca de, cumprimentando os colegas que são do interior, assim como eu, na comarca de Arapiraca, ou então na comarca de Bateguara, né? Enfim, Ibateguara, enfim, qualquer um dos municípios, né? Santana do Ipanema, Palmeira, Arapiraca e por aí vai, tá? Giraldo Ponciano, Batalha, Mar Vermelho, Monterópolis, Jacaré dos Homens, Olho d'Água das Flores e por aí vai, né? Enfim, o fato ocorreu lá em Olho d'Água das Flores, vamos pensar assim, tá? A empresa tem uma filial lá. Então, o efeito modificativo é o seguinte, o autor entrou com ação aqui em Maceió, quando deveria ter entrado lá, no local da ocorrência. É claro que a jurisprudência diz que onde tiver por exemplo, a matriz for aqui em Maceió, eu posso entrar aqui, não é? Mas o certo seria entrar lá, muito embora que hoje tudo é eletrônico, né? Não tem mais a protocolização de papel, né? Então, mas o correto seria ele onde o réu tem o seu domicílio, né? E o domicílio não se confunde com matriz ou filial. Se ele tem uma matriz lá em Bateguara e aconteceu lá, o cara entra lá. Mas ele entrou em Maceió, protocolizou a ação em Maceió. Então, esse é um fato que modificativo, né? Tá? E pode ser considerado um fato extintivo também, porque o local da ocorrência não poderia ser Maceió, e sim Ibateguara, Arapiraca, sei lá, coisa parecida, onde ocorreu o evento. Um outro fato extintivo, né? Porque na verdade é o seguinte, quando a gente junta fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, né? Ele se assemelha. Extintivo. Tudo bem, a criança faleceu, etc. Mas ele teria o quê? 10 anos para entrar com a ação de danos, né? Para recuperar, não recuperar a vida da criança, né? Para quem não acredita. E aqui eu não estou falando em religião, estou apenas dizendo, exemplificando. Não. Mas ele entrou com 12 anos depois do ocorrido, né? Não se tem nem como fazer em tese, né? Será que existe ainda
os ossos, né? Entendeu? Se fosse o caso, fazer uma exumação para saber se aquela criança foi mesmo a que sofreu o acidente e por aí vai. Então esse é um fato distintivo. Ele teria 10 anos, entrou no 12º ano, então passou do prazo. Então essas são as hipóteses. E quando o réu apresentar uma dessas hipóteses, levantar como preliminar do fato impeditivo, do fato modificativo, do fato extintivo, o que é que vai acontecer? Desculpe aqui. É porque eu estou, senão... O que é que eu estou dizendo? O autor vai se manifestar sobre essa preliminar. A gente chama isso de réplica. Tá? E ele pode produzir prova. É só ler o artigo 350. Em 15 dias, ele vai apresentar a réplica. O 350, né, ele fala réplica. O autor será ouvido em 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Então ele pode dizer não tem nenhum fato impeditivo. Naquele primeiro exemplo que eu dei, o padrasto tem a tutoria dele, então ele não está impedido de fazer. O fato extintivo, não. A ação foi dada entrada dentro do prazo legal, porque a criança não tem 12 anos de morte, ela tem 10 anos. Então essas são as hipóteses em que o réu se defende. Ele apresenta um fato impeditivo, não ocorreu, por exemplo, um fato impeditivo, tá? E que pode se associar também como se fosse modificativo. O motorista vinha na velocidade normal, tacógrafo, embora que tacógrafo, né, de ônibus é meio complicado, mas vamos lá. Vinha a velocidade normal e a criança saiu de uma praça, né, atravessou a rua sem olhar e ele brecou. Está lá a frenagem para quem não conhece, é o que é a marca do freio. Ele tentou ainda salvar, mas não deu tempo, porque a criança praticamente passou na frente do veículo. Então isso é fato impeditivo. O réu não teve culpa, né? Muito menos o motorista, o desfalecimento, né, da criança, entendeu? Ou um fato modificativo. O ônibus parece muito com dessa empresa, mas não foi dessa empresa. Eu tenho prova aqui. Essa empresa aqui é a Mandacaru, né? Fulora na Serra Limitada. Eu me lembrei tá chegando o São João, né? Um milhozinho de montura, um milhozinho doce, né? Uma pamonhazinha, uma canjica, um munguzá, um arroz doce, eita, um milhozinho assado, né? Enfim, coisa boa danada, né? Só o interior nos proporciona isso. Ou seja, in natura, né? In natura. Do jeito que o pessoal faz por aí, né? A pamonha tem 1,5 kg de açúcar, né? E a outra tem 1,5 kg de sal, né? É um negócio muito sério. Uma canjicazinha também muito bom, né? Com a canelinha por cima, e o cafezinho, 2 pingadinhos de leite, ixi Maria. Enfim. E quando você coloca em cima da pamonha um requeijãozinho, então um queijinho de coalho, um queijinho manteiga feito do interior, eita danada, é bom demais, né? É bom demais. Que todo mundo possa ter o direito de desfrutar dessas delícias, né? Nesse São João, que ele seja um São João de muita luz. Porque nós estamos, daqui a pouco nós estamos nos despedindo, não é? Mas como o mundo dá muitas voltas, quem sabe, né? Vocês vão encontrar esse velhinho enchendo o saco de vocês aí. Bom, nesse patamar, já que a gente falou sobre isso, aí a gente vem a um estudo muito interessante, que eu citei até a vocês, o artigo 7º do Código de Processo Civil, que fala sobre a paridade, estão lembrados? E ainda citei o artigo 5º, que fala do contraditório e da ampla defesa. Então, a paridade diz o seguinte, que a paridade é o nome mais bonito que o CPC utilizou, não é? Talvez para concorrer com a Constituição. Não vai concorrer nunca, né? A não ser se a norma do CPC for mais ampla, né? Mas ela quer até que prove o contrário. A Constituição Federal do nosso país, que tem 103 emendas constitucionais, o que é um absurdo, e a maioria para beneficiar A ou B, ela diz o seguinte, né? Que eu só posso utilizar uma lei extravagante, né? Extravagante é uma lei que está fora, né? Ou uma lei ordinária complementar, quando ela torne
iguais os desiguais, ou seja, ela seja párita. O que é párita? Ela dê o mesmo direito ao autor do que o réu. É o ato de paridade. Se você ler o artigo 7º, você vai encontrar. Ele começa mais ou menos assim: é assegurado às partes, não é? Paridade de tratamento em relação ao uso, faltou a palavra agora, de direitos e faculdades processuais. Ou seja, tudo que o código puder dar a um, ele vai dar ao outro. Porque senão eu não tenho igualdade. A Constituição fala em isonomia. E a paridade, ela é uma espécie do devido processo legal, do contraditório da ampla defesa. Artigo 5º, inciso 55. Em Romanos se escreve L e V, ok? Que diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com todos os recursos a eles inerentes, ou seja, desde a contestação, desde a petição inicial até um recurso para o Supremo Tribunal Federal, ok? Então essa é a paridade que a gente encontrou. E o contraditório, né? Ninguém pode efetivamente ser condenado sem ser ouvido, não é? Alguém entrou com ação contra você, você vai ter que ser ouvido, você vai ter que se defender, você vai ter que apresentar o quê? Um fato impeditivo, modificativo, instintivo e, como diz o contraditório e ampla defesa, não é? Lhe ser assegurado a produção de provas, seja testemunhal, documental, pericial, tá? Enfim, para que você comprove ou então você ratifique aquilo que você disse na defesa. Aquele exemplo do ônibus. Não, a empresa é parte ilegítima para funcionar. Por que ela é parte ilegítima? Porque, na verdade, a empresa é outra. Olha aqui a fotografia do ônibus que bateu na criança. Está aqui. Essa empresa aqui é Chique Limitada. A empresa que foi chamada para ser ré é a minha, Mandacaru, quando Fulora na Serra, né? Fulora, né? Produz flor limitada. Então tá aqui, os ônibus são parecidos, mas não são iguais, tá? Essa é a essência lógica que faz o contraditório, né? Então eu perguntei também, nós vimos também quais são as formas de defesa. Não é modalidade, não é espécie de defesa. Espécie de defesa é o que? Contestação, reconvenção, etc. Eu estou fazendo o possível para não fazer um vídeo muito grande, né? Mas para fazer uma aula de revisão eu tenho que relembrar, porque muitos dos senhores, entendeu? Tá mais perdido que cachorro quando cai de mudança, ou então cego, não é? No meio de tiroteio. Desculpa dizer isso, né? Por quê? Porque acha que pegar uma cópia de um caderno de alguém ou bater foto de um slide, não é? Vai lhe aumentar a capacidade, né, de entendimento daquela matéria, não é? Às vezes você, indo para a aula, etc., ainda tem necessidade de tirar uma dúvida ou coisa parecida, porque às vezes os livros eles não dão uma visão muito ampla, né? É algo muito complexo, muito rebuscado. O pessoal usa expressões que você tem que ir no dicionário, etc., né? E hoje em dia, né, muito de nós está com aquela preguiça, né, de pesquisar, de ler, de escrever, exceto em relação ao Instagram, WhatsApp, né? Aí, ao Face nem tanto, né? Porque o Face já está ficando ao lado. Mas isso são apenas conselhos, né? Aliás, exemplos. Pois bem, a defesa direta que está prevista, repito, nos artigos 336, 337 e 341, diz que o autor deve falar sobre todos os fatos. Vamos utilizar uma palavra, um verbo mais forte. Negar os fatos alegados pelo autor. Porque se você deixa de negar um fato, aquele fato passa a ser incontroverso. E o que é incontroverso? Ele passa a ser legítimo. A parte tem direito. Você não contestou, então presumo que você aceitou o que ele disse. Por exemplo,
a pessoa contesta o fato de que, naquele caso do ônibus, que a criança passou na frente, etc. Mas não contesta o valor dos danos que o autor está cobrando. Se o juiz se convencer de que a empresa foi culpada pela morte da criança por qualquer motivo, tá? Então automaticamente ela vai acolher o valor, porque o autor da demanda vai dizer, ó, ele negou o fato, mas ele não contestou o valor. Ele pode dizer o seguinte, ó, não aconteceu, foi um erro da criança, a criança, né, em desabalada a carreira, para quem não sabe o que é, desabalada a carreira é o quê? Desmantelado, como diz no interior, né, correndo, a velocidade é tão grande que os pés batem na bunda, né? Pensa numa carreira, né? Porque o menino correndo é desmantelado. Então, não contestou o valor, o cara cobrou lá 20 mil reais. Aí na hora que o autor vai falar, né, vai fazer a réplica, estão lembrados da réplica, artigo 350, né? Fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ele vai dizer muito bem. A instrução do processo, ou seja, quando o vítima testemunha fazer uma perícia médica uma perícia médica na criança, se for o caso, né? Mandar comprovar o que ocorreu, né, no evento, uma perícia técnica no ônibus para saber se houve essa colisão e por aí vai. Produzir prova testemunhal, produzir prova documental. Aí, se o juiz se convencer, o autor vai dizer, tá, doutor, agora o senhor se convenceu, né? Então dê os 20 mil reais porque o réu não contestou. Então essa é a defesa direta, é aquela que você ataca ponto por ponto, ponto por ponto, ponto por ponto. O cara fez lá 10 pedidos, você ataca todos eles. E você tem a obrigação de fazer isso. Se você lê o artigo 341 do CPC, ele diz, o réu deve se manifestar precisamente, ou seja, é o tiro. Tá? Então, já que nós estamos falando do interior e muita gente aqui, né, já participa, né, que é uma tradição que ainda está se mantendo no interior, aqueles tirinhos daquela espingarda de ar comprimido, né, para derrubar o que? Uma caixa de confeito, um ursinho de pelúcia, etc. Esse é o tiro perfeito para derrubar e ganhar o prêmio, né? Então é o ataque direto, tem que se manifestar precisamente sobre todas as argumentações que o autor apresentou, ok? E a indireta? A indireta é ao contrário, você contesta tudo, mas você alega um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. O que é que isso quer dizer? Você automaticamente vai dizer, ó, eu não devo nada ao autor, foi uma ocorrência que nós não demos causa, mas na verdade existe um fato que não foi trazido pelo autor, ele escondeu ou coisa parecida. Tá? Aí você vai alegar qual o fato. Né? Que pode ser feito em preliminar, que já que é fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ou do contrário, no próprio bojo da defesa. Existe um fato, eu vou criar uma situação, existe um fato que não foi levantado. Por exemplo, a criança era autista. Então ela não tinha noção de espaço. Claro, nós temos vários tipos de autismo, né? Vários níveis de retração mental. Tá? Tem alguns que são mais severos, outros são mais simples, né? Esses autistas hoje que vivem muito bem, né? Aliás, trabalham muito bem, né? Aprendem muito rápido, né? TDAH, enfim. Mas a criança era autista e nesse momento ela surtou, ela se amedrontou com alguma coisa e atravessou da frente. Vamos fazer um exame para ver se ela não é autista? Isso é uma defesa indireta. É como dizer o seguinte, ó, eu estou negando todos os fatos de que o réu, a empresa de ônibus, né, continuo com o mesmo exemplo, ela não teve nenhuma responsabilidade quanto ao falecimento, né, da criança. Além do mais, olha aí a defesa indireta, a criança tinha um estigma autista, não é? E ela, por qualquer motivo, segundo informações de testemunha, ela se assustou e aí tentou atravessar a rua e o ônibus não teve como parar. E o réu não disse que, o autor não disse que o filho ou a filha, ou coisa parecida, quem tiver nessa hipótese, isso é apenas uma hipótese,
não alegou esse fato na inicial. Então vamos fazer um exame, uma perícia médica, não é? Tentar verificar, ver se ele tinha um médico ou coisa parecida, né? Fazer a exumação para ver se tem alguma base legal, enfim. E se ficar comprovado, é uma defesa indireta. Nesse sentido, essa defesa indireta ela tem outro nome também, tá? Princípio da eventualidade, artigo 336. Você vê que os artigos são muito juntos, né? Principalmente quando é defesa, para evitar que se diga, ah, não, porque tem um artigo aqui, tem outro lá no C1, não. Quando se fala em defesa, nós temos 336, 337, 341. Não é? Então, é o princípio da eventualidade. Isso é defesa indireta. Olha, eu estou dizendo que eu não fui culpado por o falecimento da criança. Mas pela eventualidade, é o mesmo caso do dano. Eu não fui culpado, ele está cobrando 20 mil, mas se Vossa Excelência acolher a tese que o réu, né, foi culpado por tirar a vida do menor, que reduza, por exemplo, esse é o primeiro exemplo, que reduza o valor da indenização. Ele pediu 20 mil, vamos reduzir para 5. Ou então, pelo princípio da eventualidade, né? Muita gente chama por amor ao debate. Não coloque isso no processo, pelo amor de Deus. Entendeu? Porque debate não tem amor, amigo. É um querendo ganhar e outro querendo perder. Então não tem esse negócio por amor ao debate. Você tem a obrigação de falar. Repito, o artigo 341. Não tem esse negócio de por amor ao debate. Você tem que contar exatamente o que você possui como prova. Qual é o seu... qual é a sua essência para produzir essa prova? O que você tem de prova? É prova documental? É prova testemunhal? Vamos fazer o seguinte, vamos ver as câmeras da rua. É outro fato impeditivo, né? É o princípio da eventualidade. Vamos observar as câmeras, né? Hoje é muito fácil, as câmeras do restaurante, aquelas câmeras que estão na cidade, numa rua, etc., as câmeras do prédio, para saber o que realmente aconteceu. Então, o princípio da eventualidade nada mais é do que uma defesa indireta que leva o réu a apresentar um fato modificativo, impeditivo ou extintivo. Não é? Ok? Bom, e aí vem uma situação interessante, né? A reconvenção. A gente discutiu, usando dos artigos 343 e o parágrafo 1º, né? Se era possível, em que momento deveria se apresentar a reconvenção, não é? A reconvenção. E lembrando que as formas de contestação começam com a própria contestação, sendo redundante, depois nós temos a reconvenção. O que é a reconvenção? Outro conceito simples. Você quer compensar um débito que o réu tem com você. E eu lembrei aos senhores, só quem pode apresentar a reconvenção é o réu. O autor não tem essa capacidade, porque senão ele mudaria do polo passivo, ele passaria de autor para réu. E quem pode levantar essa hipótese é o réu. Ele vai dizer o seguinte, bom, ele está cobrando 20 mil reais pelo falecimento da criança. Ok, ótimo. Só que é o seguinte, ele trabalhou na minha empresa, me causou um prejuízo de 5 mil. E aí eu quero compensar. Aí é a reconvenção. É aquilo que eu falei na sala de aula. A reconvenção nada mais é do que um ato de compensação, onde o autor da ação passa a ser réu e o réu passa a ser autor. Vou explicar. Antônio é autor, está cobrando 20 mil da empresa Mandacaru Limitada. Mas a empresa Mandacaru Limitada tem um crédito em favor dela no valor de 5 mil, porque o autor, não é? O João lá, o Antônio, ele causou um prejuízo à empresa. Ele não precisa nem ser empregado. Então é hora agora de compensar. Ele está cobrando 20 mil. Se Vossa Excelência pagar 20, mandar eu pagar 20 a ele, então eu quero que compense. Então eu estou reconvindo.
tá? É claro que quando você propor, o réu propor a reconvenção, né, o autor vai falar, né? O juiz disse, aberta a audiência, não havendo acordo, desde a sessão passada, o réu apresentou contestação em 10 laudas, acompanhado de 50 documentos, e reconvenção, em 5 laudas, acompanhado de 20 documentos. Dada a palavra ao autor reconvindo, porque a ré passa a ser ré reconvinte, né? Ela é ré e ela é autora ao mesmo tempo, e o autor é autor e por estar recebendo a reconvenção passa a ser réu. De modo que, dada a palavra ao réu reconvindo, para a manifestação sobre a defesa e a reconvenção, concede-lhe esse juízo o prazo de 15 dias, nos termos do parágrafo 1º do artigo 343 do CPC. Então, nesses 15 dias, o réu, em peça única, não é? Se ele quiser, tá? Até porque a peça de contestação ela é individual e a reconvenção também é individual. Mas se o autor quiser falar numa única peça sobre a contestação, ele diz, sobre a contestação diz o autor reconvindo. Sobre a reconvenção diz o autor reconvindo. Melhor, réu, autor. É aquela mudança de polo passivo, né? Algo que não altera muito. E aí o juiz, não havendo acordo, indica, pergunta às partes quais são as provas que eles pretendem produzir e vai instruir o feito, vai ouvir o autor reconvindo, vai ouvir a ré reconvinte e no final ele vai julgar a ação principal, não é? E vai julgar a reconvenção, ok? Só lembrando que a contestação ela é apresentada pelo réu e apenas por ele, e a reconvenção também em peças autônomas. Uma contestação e depois volte um pouquinho o vídeo aí que vocês vão ver. Contestação com tantos documentos e a reconvenção com tantos documentos, ok? E finalmente, as provas, não é? Sim, tem um detalhe da reconvenção, que eu fiquei não, eu falei, né, mas eu vou lembrar. Mesmo que o autor da demanda diga assim, eu quero renunciar ao direito, eu desistir da ação, né, depois que tiver contestada a ação e tiver apresentada a reconvenção, parágrafo 2º do artigo 343, o réu pode dizer, não, o senhor pode desistir da ação principal, mas eu quero que a reconvenção continue. Porque se o autor que passou a ser réu, entre aspas, e a ré que passou a ser autora, né, que é a reconvinte, ela provar a reconvenção, o autor vai ter que pagar ela. Então, o fato de você desistir da ação ou renunciar não vai impedir que a reconvenção ela também vá no mesmo bolo. Não, desistiu da ação, então o réu também desiste da contestação ou aceita a desistência e o processo é arquivado. É claro que hoje em dia, né, quando o cara desiste, na verdade não é melhor nem desistir, é renunciar, né? O réu aceita na hora, não vai estar perdendo tempo. Por mais que, a não ser, né, que o cliente queira continuar. Aí você vai ter que sopesar essas situações todas para ver se é vantagem ou não. Eu citei até um exemplo em sala de aula que não era vantagem continuar com a reconvenção, porque o autor renunciou à ação, ao direito que se furtava a ação, ele não poderia reclamar mais nada, né? Mas o meu cliente queria, porque queria, né, sei lá, por vingança besta ou coisa parecida e tal, enfim, ou pelo fato de eu estava ali como advogado, né? Se ele dissesse, não, eu quero continuar, eu ia continuar, eu estava sendo pago para isso, né? Mas aí eu cheguei a convencê-lo, graças a Deus, que ele ia gastar muito mais para cobrar R$1.000 de honorários, de custos, etc., não é? Do que ele deixar
a coisa andar, né? Ou seja, o autor desistiu da ação e pronto. E assim aconteceu, tá? E um outro detalhe também que se associa é o seguinte: a reconvenção pode ser proposta tanto contra o autor como um terceiro. Por exemplo, no processo tem o autor, tem o réu principal e tem um terceiro. Vamos chamar esse terceiro, porque a lei, o português de algumas criaturas que fazem texto de lei é subliminar, né? Na verdade, a palavra terceiro aí deve ser lembrada como litisconsorte, né? Alguém que é corresponsável. Então, aí o réu, ele vem, se defende das alegações do autor e entra com a reconvenção contra o terceiro. Diz, ó, na verdade, eu não tenho nada a ver com esse processo. O responsável é o litisconsorte. É ele que cometeu esses constrangimentos que o autor está se referindo. Eu apenas repassei o trabalho, eu falei até em sala de aula, é o caso de licitação, né? Eu ganhei uma concorrência no estado e aí eu repassei essa obra para o terceiro, né? E ele foi que fez a obra, ele que pagava o empregado, etc. E agora eu estou sendo chamado para responder por uma coisa que eu não tenho nada a ver. Então, é importante que haja nesse sentido a possibilidade, né? Esse é o parágrafo 3º do artigo 343, parágrafo 3º do artigo 343, que diz que o réu, e apenas ele pode, apresentar a reconvenção na direção do autor, se ele desejar, ou, se ele não quiser, ele contesta a ação, repito, e apresenta a reconvenção contra o réu, contra o terceiro. E finalmente o seguinte, eu já até expliquei, é o parágrafo 6º desse artigo, do artigo 343. O que é que diz? Que o réu, ele pode apresentar apenas a reconvenção. Eu não estou obrigado a apresentar a contestação. A contestação é uma das hipóteses de defesa do réu, de resposta do réu. Mas eu digo, não, eu vou apresentar somente a reconvenção. Por quê? Porque na reconvenção eu vou contestar o fato principal, que ele está dizendo que eu devo a ele 10 mil, tá? E nela própria eu vou dizer que ele me deve 8. E se houver condenação, que eu seja condenado apenas em 2. Por quê? Porque a reconvenção nada mais é do que um pedido de compensação. Tá lembrado que eu falei a vocês? Pedido de compensação. Tá? Bom. E os meios de provas, né, que isso pode ser usados, estão lá no artigo 369. Quem permaneceu comigo na semana passada, não é? Até as 21 horas e bota força, nós terminamos essa primeira parte, né, falando exatamente sobre os meios de prova. E eu citei o artigo 369, diz que as partes têm o direito de apresentar, não é? de usar os meios legais moralmente legítimos, que não sejam ilícitos. A própria Constituição diz isso, nós já falamos isso várias vezes, inclusive quando eu falei da petição inicial, inclusive quando eu fiz uma introdução como se fosse TGP, né, Teoria Geral do Processo, dizendo que a Constituição Federal, lá no artigo 5º, ela diz: as partes, não é, podem utilizar de todos os meios de provas, desde que lícitos. Então o artigo 369 ele veio dar uma amplitude maior ao princípio constitucional, né, e fala da licitude das provas, né? Se você ler, você vai entender o seguinte, né, meios moralmente legítimos, né, ainda que não especificado no código, ele fala isso. Ou seja, eu posso ter um meio de prova que está na Constituição Federal. Não é tão fácil ter isso aqui. Mas para que tudo isso, esse meio de prova? É para que você convença, eu até falei de uma palavra de persuasão do juízo, para provar a veracidade dos fatos, em que se funda o pedido ou a defesa, e no final eu dei uma ênfase
e influenciar eficazmente na convicção do juiz. Porque o juiz sem a prova, a não ser que seja revelia, confissão ou coisa parecida, aí ele tem amplitude para julgar. Mas se tiver o litígio e tiver prova para produzir, ele vai ter que produzir as provas para que ele possa se direcionar a favor do autor, a favor do réu, a favor do litisconsorte, contra o réu, contra o autor, porque sem a prova ele fica de mãos atadas. Ele não vai poder deixar de julgar, né? Mas ele sem a prova, ele amordaça-se nas palavras que vão ser colocadas. Ele vai ter que tomar uma posição para poder descobrir, né? É por isso que o juiz ele deve primar, está lá no artigo 357 do Código de Processo Civil, que fala da delimitação, né, do saneamento do processo. Ele diz que o juiz deve delimitar as provas que vai produzir. Quais são as provas? Não, vamos produzir prova testemunhal, prova documental, vamos fazer uma perícia médica, vamos fazer uma perícia técnica, vamos fazer uma perícia grafológica e por aí vai. Vamos ouvir um perito, enfim, até que ele possa esteja apto para julgar. E os meios de prova, né, o ônus da prova, eu já falei, né, mas volta ao vídeo, estão lá no artigo 373, né? O inciso 1º diz que ao autor cabe o ônus da prova contra o fato que ele constitui, o fato que ele narrou, e ao réu contra os fatos peritivo, modificativo e extintivo. Na verdade, essa teoria, aliás, essa tese, ela diz o seguinte, que o ato de provar corresponde à verdade dos fatos que se pretende provar. Vou repetir, o ato de provar, não é? Tá? Desde que legítimo caso, né? Embora que se você produzir uma prova mentirosa e ninguém descobrir, ela vai continuar mentirosa, né? Eu não sei até onde ponto vai aquele adágio de ponta de rua que diz, né, uma mentira contada 100 vezes passa a ser uma verdade. Eu não sei se isso contempla muita coisa, né? Porque o povo do interior é muito sabido, né? Eu gosto muito do Matuto. Ele diz que mentira tem pernas curtas. Mas o mais sabido diz, mentira não tem nem perna, ela é cotó. Ou seja, ela vai, daqui a pouco ela surge, né? Porque não existe verdade absoluta, pelo menos para algumas coisas. Então o ato de provar, seguindo essa linha, é a verdade dos fatos que se pretende provar, né? O que você pretende provar com isso? Ah, não quero provar que na verdade eu, autor, réu, litisconsorte, terceiro interessado, sei lá, eu tenho direito a não ser condenado em relação a isso. É fácil. E nesse sentido, a gente termina essa aula telepresencial, né? Neste dia 6/6/2024, não é? Com cerca de torno de 1 hora, mais ou menos, mas muito elucidativa, né? Tem gente que não foi nenhuma aula, se vê isso aqui talvez faça uma boa prova. Eu espero que todos possam fazer boa prova, né? Mas a minha intenção, minha gente, é que vocês aprendam. Porque o saber, já dizia Aristóteles, tem começo e não terá fim. Aí o complemento, depende de você. Se você quer sair desse curso e ainda dá tempo, vocês estão muito neófitos, terceiro período ainda, não é? Esquece o celular um pouquinho, começa a ler, começa a se interessar por algumas coisas, viu? Enfim. Então, boa prova no próximo dia 13, né? Deixa eu ver aqui. É isso. Aqui está virado. É dia 13, né? É isso mesmo, dia 13. Ok? Consertaram lá o cabo, né? O nosso coordenador conseguiu fazer o cabo lá da transmissão, mas não vamos precisar pelo menos no dia 13, tá certo?
Um grande abraço. Quem não mandou aquele trabalho ainda, aproveita, manda. Eu recebi alguns e-mails. Manda aquela atividade, tá? Eu já quero ir corrigindo para ficar somente a prova, para ver se eu coloco no dia seguinte, no dia 14, eu já posso lançar todas as notas. Vai ficar dependendo apenas da final e da reposição, que vai ser numa semana só, né? Segundo o calendário. Tá? Um grande abraço, muita paz e desde já um bom final de semana para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde de todo mal. Que assim seja. Um abraço. Até breve.